Olá, meu nome é Giovanni Dias, bem-vindos de volta ao universo da história e para o vídeo de hoje a gente vai decepcionar o Chuck Palahniuk e quebrar a primeira regra. Antes de entrarmos no tema, existe algo que a gente precisa discutir antes de falar necessariamente do filme. Você sabe qual é o tema, porque provavelmente você já leu o título aqui embaixo antes de iniciar esse vídeo, mas a definição é: o que necessariamente é arte? Se eu abrir aqui meu notebook e procurar no meu dicionário, assim como eu já fiz, o dicionário vai me dar a seguinte definição de arte, e eu vou até ler aqui para vocês para ficar perfeito. Arte é um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos, ou seja, a técnica. Para falar sobre arte, a gente poderia buscar a definição de vários escritores, de vários artistas. Mas para partir desse princípio, eu vou buscar uma definição de uma pessoa que é extremamente ignorada por todas as pessoas, mas que tem um carinho muito grande por isso que se fala, que é a minha definição. A minha definição, se você me perguntar o que é arte, eu vou dizer para você: a arte precisa ser sentida e a arte precisa fazer sentir. Seja ela em qualquer aspecto ou qualquer área que seja na poesia, seja na literatura, seja no cinema. E sobre esse sentir e fazer sentir, hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre uma das minhas obras favoritas e uma das que mais tocou o meu coração durante a adolescência e o começo aí da minha vida adulta, que é O Clube da Luta, seja ele o livro do Chuck Palahniuk ou o filme que vai completar 20 anos agora no mês de novembro. Não sei quando esse vídeo é ao ar, mas espero eu que seja em novembro. Lançado no dia 17 de agosto de 96, o Clube da Luta ele não foi um sucesso imediato, como pode presumir-se. O Clube da Luta ele parte do princípio, quando o Palahniuk escreve, de que ninguém, um Zé Ninguém de Oregon, conseguiria fazer alguma coisa que influenciaria milhares de pessoas. É óbvio que ele estaria errado, mas pelas razões certas. Agora eu vou começar a falar sobre fazer a introdução aí ao livro, então já tem um alerta de spoiler nesse momento, e eu já vi que o trailer já está rodando, então se você por um acaso não assistiu o filme, sugiro que você dê uma paradinha aí, vá assistir o filme e volte para conversar com a gente depois. O filme, ao qual vocês já estão vendo na tela aí, conta a história do narrador. Esse narrador ele não tem nome, e o fato de ele não ter nome, o Palahniuk fez justamente para que as pessoas se identificassem com ele, para que as pessoas se vissem nele e a luta do narrador se tornasse a luta delas. O narrador, como vocês podem ver aí, ele é o cara que busca a perfeição. Ele tem um emprego perfeito, ele tem uma vida perfeita, busca um apartamento perfeito, e essa busca pela perfeição o torna extremamente infeliz dentro da sua vida. Ele não consegue dormir e ele começa a procurar outras coisas que o distraiam a partir disso. A vida dele vai mudar quando ele perde o seu apartamento. E como eu falo perde, o apartamento dele literalmente explode e todas as coisas que ele acumulou durante a vida vão para o ar. Nesse momento que ele perde o apartamento, ele se muda com o Tyler, que é o cara que vocês estão vendo aí interpretado pelo Brad Pitt. O Tyler é o oposto do que o narrador é. O Tyler é tudo o que o narrador queria ser. O Tyler vive numa casa pequena, numa casa extremamente destruída, mas o Tyler é desprendido de todas as maneiras que o narrador não é. O Tyler consegue ser livre, o Tyler consegue fazer as coisas que o narrador queria fazer, não dá o apego ao material que o narrador queria dar. O Tyler é o que o narrador queria ser. E a partir do momento que ele se muda com o Tyler, eles começam o Clube da Luta, que é literalmente o que o título diz. Um clube onde homens vão para lutar e expor os seus limites. Esse Clube da Luta ele é montado porque o Tyler fala que não queria morrer sem uma cicatriz. Isso fala muito sobre buscar os seus próprios limites e fala muito sobre a juventude perdida, ao qual a gente vai falar aqui. O Clube da Luta, com o passar do tempo, ele desemboca no projeto Desordem e Destruição. O projeto Desordem e Destruição, ou projeto Mayhem em inglês, ele busca a destruição e um reset da sociedade como a gente conhece.
ele busca dar o poder de novo aos homens daquela geração, dar um propósito para que eles viverem e subverter a ordem da sociedade. Esse projeto Desordem e Destruição, ele tem várias etapas. No começo ele é simplesmente ali um projeto de anarquismo, onde as pessoas vão destruindo algumas coisas, passa depois para as pessoas ganhando o poder de volta, e ele culmina na ideia de você destruir todos os prédios das corporações para reiniciar o sistema financeiro. A partir do momento como a história vai se desenvolvendo, a gente no final acaba descobrindo uma coisa extremamente importante. Esse aqui é o grande spoiler, seja do livro ou dos filmes. A gente descobre que, na verdade, o Tyler nunca existiu. O Tyler e o narrador, eles sempre foram a mesma pessoa. O Tyler era um alter ego do narrador, por assim se dizer. Esse alter ego, ele projetou tudo o que ele queria ser em uma pessoa que não existe. Então, enquanto ele via o Tyler fazendo as coisas, ele estava fazendo numa busca pela finalmente ser livre daquele padrão consumista que ele era. O filme acaba com o narrador reassumindo sua personalidade, ele vai lá e dá um tiro na própria cabeça e acaba matando, por assim se dizer, o Tyler, e reassume a sua identidade e vê o colapso dos prédios caindo aos poucos e finalmente chegando aonde ele queria chegar. Então você pode me perguntar o seguinte: faz 20 anos que o Clube da Luta, o filme, foi lançado, faz 23 anos que o livro foi lançado, por que a gente está falando disso hoje, se já faz tanto tempo assim? Se existe uma coisa que a gente aprende na história, é que a gente nunca olha o passado com os olhos do passado. A gente olha o passado para entender o presente. E o Clube da Luta continua nos ajudando a entender o presente. O Clube da Luta ele foi lançado num contexto muito específico dos anos 90. A ameaça da guerra nuclear já tinha acabado. O muro já tinha caído ali em 89. A geração atual, ela não tinha lutado nem na Segunda Guerra Mundial, nem no Vietnã, e ela era constantemente lembrada disso, que ela não havia morrido pelo seu país, ela não havia lutado pela liberdade. E a única proposta que aquela geração tinha era se transformar em consumidor, porque era isso que a mídia vendia para eles. Você compra, logo existe. Essa era o padrão da geração IKEA. A IKEA é a Casas Bahia dos Estados Unidos, onde você pode ir parcelar seus móveis e montar a sua casa perfeita. Esse consumismo desenfreado é o grande foco do livro. E o Clube da Luta, além de discutir a crise da masculinidade através dessa ótica de violência e essa análise do consumismo como uma saída para uma perspectiva sem geração, ele busca discutir justamente aquelas pessoas que nasceram naquele contexto sem um propósito. O Tyler diz: nós somos os filhos do meio da história. Nós não temos uma guerra para morrer, nós não temos uma grande depressão para lutar, nós não temos um propósito em vida. E é isso que eu quero discutir aqui hoje, o efeito do Clube da Luta. O Clube da Luta, ele não foi só uma obra para você assistir e você, gostei do filme, não gostei do filme, gostei do livro, não gostei do livro. Ele te faz sentir algo mais. O Clube da Luta, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, ele se tornou um guia quase psicológico, quase filosófico, que mudou toda a perspectiva de uma geração que cresceu inspirada sobre aquele livro. No pós-fácil deste livro aqui, bem no finalzinho, geralmente as pessoas ignoram o pós-fácil, mas o Palahniuk fala sobre o efeito que o Clube da Luta teve no mundo e como ele repercutiu. Então o cara que era de uma escola pública de Oregon, que achava que, indiferente do que ele falasse, indiferente do que ele escrevesse, isso nunca ia chegar para as pessoas, ele se viu recebendo ligações de repórteres perguntando onde teria Clube da Luta. Ele abria o jornal e via indícios de que houve um Clube da Luta numa igreja, num retiro mórmon. Ele abria o jornal e via pessoas, dezenas, milhares de pessoas querendo mudar o seu nome para Tyler Durden e finalmente honrar aquela obra. O Clube da Luta, ele foi um filme que teve um efeito positivo ou negativo, isso a história vai dizer, mas ele teve um efeito muito grande. Essas influências que o Clube da Luta fez criaram uma fenda, por assim se dizer, na arte. Eu não estou dizendo que o Clube da Luta inaugurou isso, mas que ele criou uma fenda, definitivamente ele criou. O grande exemplo de obras filosóficas ou poéticas que fazem um grande efeito no mundo que a gente tem
É um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, que desembocou no efeito Werther do Goethe. Esse sofrimento do jovem Werther, ele é tão potente que ele chega a ser abordado no Clube da Luta 2. E eu vou pedir aqui para colocarem as imagens dos quadrinhos, onde o Clube da Luta discute o efeito Werther, das pessoas que finalmente se mataram após ler esse livro, de tão poderoso que ele é. Esse efeito Werther e o Clube da Luta, por si só, assim como você acabou de ver, eles jogam um novo foco nessa ideia de livro que tem uma corrente que influencia as pessoas. E os novos filmes, e os filmes antigos, por assim se dizer, eles começaram a ter análises diferentes justamente por causa do Clube da Luta. Esses clubes masculinos de buscar uma nova sociedade, uma sociedade alternativa, por assim se dizer, eles se dividem em focos totalmente diferentes. A gente tem sociedades alternativas intelectuais que buscam transpirar o mundo de uma maneira diferente, e a gente tem sociedades alternativas que buscam reverter a lógica através da violência. E como dois exemplos completamente diferentes disso, eu vou falar primeiro do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que está aparecendo a imagem agora na sua tela. É um filme de 89 que busca criar uma sociedade de homens que contraria a ordem material para buscar um mundo espiritual. Esse Sociedade dos Poetas Mortos é um dos exemplos que o Palahniuk faz, porque os homens daquela geração não haviam grupos ou justificativas para aquela lógica mercantil e buscam na Sociedade dos Poetas Mortos olhar alguém que engrandeçam ele pelos seus sentimentos e não pela lógica constante de mercado. O outro exemplo que eu posso dar é o filme This is England, onde está aparecendo neste momento na sua tela a imagem, que conta a história de um filme onde um rapaz perdeu seu pai na Guerra das Malvinas e ele cresce num ambiente escolar de muita violência, então ele precisa fazer alguma coisa com a sociedade. E com isso ele acaba se unindo a um grupo de skinheads ingleses. E esse grupo de skinheads eles vão abordar diferentes óticas de transformação da sociedade através da violência. Tem ali elementos da guerra racial, por assim se dizer, xenofobia, principalmente contra os povos árabes, e a lógica de um menino querendo mudar o padrão de vida onde vive através da sociedade. Eu trouxe também aqui o pôster do Coringa, mas, contudo e todavia, está aparecendo aí na sua tela neste exato momento, o filme do Coringa já tem um vídeo nesse canal que vai estar aqui na descrição e a gente está pensando em fazer nas próximas semanas, provavelmente vai sair o novo Coringa, a análise do novo Coringa, que tem sido um sucesso de bilheteria enorme e dá a ideia de uma pessoa totalmente revoltada que busca uma contraposição à sociedade que vive. O Clube da Luta, mesmo após aí seus 20 anos de lançamento, quase 25 do livro, ele continua contribuindo para vários temas importantes e fundando discussões extremamente importantes ao qual a gente vive. Seja elas o consumismo desenfreado, a crise na masculinidade, a geração sem esperança, o mundo Starbucks ou o mundo Coca-Cola, por assim se dizer. E ele fica aqui com uma enorme dica literária e uma dica cinematográfica, por assim também se dizer, porque o filme é realmente muito bom. O universo da história, ele fica por aqui com essa dica que a gente possa dar. Lembre-se sempre, você não é seu emprego, você não é quanto dinheiro você tem na sua conta, você não é as roupas que você veste. Meu nome é Giovanni Dias e o Até Agora também é história.